Depois de um breve namoro, Marcilene e Edson decidem se casar. A gente, assim, Deus abençoou, nós conseguimos uma casa boa, conseguimos um carro, a gente até então era o sonho dele, era ter um carro, né? E assim, Deus abençoou ele trabalhando, a gente conseguiu comprar a casa. A casa foi realmente uma coisa de Deus, de uma maneira que ninguém conseguiria comprar uma casa da maneira que a gente comprou. Foi assim, uma bênção que Deus deu mesmo, né? E assim, é difícil ver tudo se perdendo depois, né? Todas as conquistas veio depois que eu tive com ela. Depois que eu conheci a Marcilene, foi que eu tive conquista, foi que eu tive vontade realmente de batalhar pelas coisas. Pouco a pouco, o casal vai melhorando de vida, dando mais conforto aos filhos. Nossos filhos, até então, nós tínhamos, quando a gente comprou essa casa, nós já tínhamos os nossos 4 filhos. As minhas 2 filhas mais velhas foi que passou a maior parte, assim, que viu muitas coisas, porque eram mais velhas, né? Mas a nossa família, até então, até tudo acontecer, é uma família muito feliz. Quando ela fala assim da nossa casa, eu lembro que havia chovido muito e nós morávamos num barraco debaixo de um barranco. E aí ela, no canto dela, pedindo para Deus entrar com a solução. E eu ali, porque o homem, ele nunca quer dar aquela fraqueza, né? Ele tem que se mostrar sempre o forte. E eu ali também pedindo, Deus, eu preciso de um lugar para poder colocar meus filhos, um lugar de segurança. E interessante é que Deus, ele, naquele momento ali, Deus já estava preparando a minha vitória. Porque no outro dia nós tivemos 2 ofertas para comprar uma casa. Eu só comprei essa casa porque eu queria dividir com a minha cunhada. Porque na realidade eu não tinha condições de pagar a casa sozinho. E aí no decorrer do tempo a minha cunhada desistiu da casa e aí eu fiquei com aquela casa para me pagar. Mas aí Deus, ele abriu uma porta numa empresa e eu trabalhei como, né, muitas vezes a gente faz, né? Quando você está desempregado, Deus, se eu conseguir esse emprego, eu vou ser dizimista e aquela coisa toda, a gente faz muitas promessas para Deus que a gente não cumpre depois, né? Então, um erro, né? Um erro que a gente comete de prometer as coisas para Deus e não cumprir, porque tudo que Deus promete para a gente, Ele cumpre. Lado, a vida de Luísa entrava em colapso. E quando veio a separação, o que aconteceu com o irmão? Aí eu fiquei por algum tempo ainda na presença de Deus, né? Morando sozinho e tudo. Pastor? Como pastor. Porque o pastor é aquilo, né? Vai morrer pastor, né? Aí, como pastor e tudo, comecei, durante um bom tempo eu continuei dirigindo a igreja, né? E tudo, depois não aguentei mais sozinho. Aí larguei, fechei as portas da igreja, né? Doei algumas coisas que tinha na igreja, entendeu? Vendi algumas outras coisas. E daí pra frente eu fui pro mundo. Ele fechou a igreja e foi morar sozinho. Aí daí foi só piorando a minha situação. Minha situação foi só piorando, só piorando. E fui me mergulhando mais, né? Comecei na bebida, né? Comecei bebendo, não tinha droga não. E fui bebendo, depois comecei a usar cocaína. Aí da cocaína já passei a vender cocaína, vendia, usava, sabe? E só mergulhando cada vez mais. E às vezes quando usava, vinha aquela sensação boa, né? Gostava, ficava doidão, malucão. Aí quando passava aquilo e vinha tristeza, angústia e começava... O pensamento da igreja não saía da mente. Não saía, você pregando e tal, você falando a palavra de Deus, não saía aquilo ali, vinha uma tristeza, aí eu chorava, sabe? Chorava. Uma dor tremenda que vinha. O que doía mais era a falta de Cristo, né? E a falta da família. Doía muito. E a vergonha também, a vergonha era terrível. Quando você via aquela pessoa que você já orou por ela, aquela pessoa que você já pregou na igreja dela, que eu era convidado a pregar em várias igrejas, sabe? E olhava para as pessoas assim, vinha aquela vergonha. O pastor está separado. Tá separado, o pastor está desviado. O triste universo dos dependentes químicos e alcoolistas não é formado apenas por pessoas com baixo grau de instrução. É muito comum encontrarmos pais de família, profissionais liberais, pessoas que falam fluentemente línguas estrangeiras e até mesmo ex-pastores evangélicos. Infelizmente,
isso não constitui nenhuma novidade. Um dos fundadores do grupo Alcoolistas Anônimos viveu este paradoxo. Ele voltava frequentemente às reuniões do grupo que se reunia na cidade de Boston, nos Estados Unidos, onde ministrava uma mensagem que era direcionada principalmente para ele mesmo. O grupo tentou ajudá-lo, mas infelizmente ele acabou morrendo em consequência do alcoolismo. Igualmente triste é a história de muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas, conseguiram superar o vício, tornaram-se pastores, pescadores de homens, mas que por alguma razão acabaram voltando ao uso das drogas. Muitos desses pastores provavelmente já haviam pregado sobre a orientação bíblica registrada em 1 Coríntios 10, que diz que o que julga estar de pé, cuide para que não caia. Mas infelizmente terminaram compartilhando do lamento de Jó, que disse que o que eu temia me sobreveio. Esse é um momento muito oportuno para se lembrar das palavras de incentivo, de esperança, de motivação para uma nova experiência de transformação. E lembrar do texto do Eclesiastes, que afirmou que Deus fará renovar-se o que se passou. Luiz começa a repetir o comportamento da maioria dos viciados. Mesmo sentindo vergonha, não conseguem impedir o avanço do vício. Faltou uma mão estendida para o senhor? Eu tive muitas ajudas, sabe? Tive bastante pessoas que me ajudaram, amigas, né, e tudo. E muitas recusaram a ajudar, né? É aquilo, caiu e tudo, agora separou, né? Porque começa da separação, separou, agora não tem jeito. Para muitos tem esse provérbio aí, separou, não tem jeito mais para fazer a obra e tudo. Caiu, muitas pessoas que eu preguei na igreja deles, ajudei eles, muitos viraram as costas, né? Mas outros ajudaram, sabe? Ajudaram e eu não dei valor a essa ajuda que eles me deram, porque o usuário de droga ele rouba. Né? Ele rouba, não adianta, mas eu uso, mas não roubo, não. Você não rouba enquanto você está com dinheiro no bolso. Se não tem dinheiro, que se você vê na sua frente, você lança a mão dele. O usuário, ele rouba dele mesmo. Né? Eu roubava de mim mesmo, eu vendia minhas coisas e falava que tinha sido roubado para me usar a droga. Então, as pessoas que me ajudaram, eu roubei delas para me usar a droga. Isso é uma coisa do inimigo mesmo, sabe? Parece que ele toma a mente da pessoa, porque... É até sem explicação uma coisa assim, porque é coisa do inimigo mesmo, ele dá vazão à carne mesmo, dá vazão ao diabo mesmo para agir dessa forma. Eu vendia a cocaína, né? Aí até eu conheci o crack, depois que eu conheci o crack, eu larguei o cocaína e comecei a usar o crack, aí que foi a minha ruína total, que aí eu já não aguentava nem trabalhar mais. Luiz chegou ao ponto mais crítico daqueles que usam droga. Eu morei na rua, teve uma época quando eu vendia cocaína e eu morava em uma casa de aluguel, uma casa até grande e tudo. Aliás, eu morava na casa de um pastor, amigo meu, abaixo. Aí lá eu comecei a dar prejuízo para ele, sabe? Dar prejuízo para ele e tudo. Tive que sair de lá. E nisso eu saí do estalo e não tinha onde ficar. Né? Aí o que acontece? Aí fui pra rua. Eu fiquei 30 dias na rua. Aí nesses 30 dias alguém olhando coisa pra mim e tal, arrumou um servicinho. Aí eu fui conseguir um barracão de aluguel e fui morar. E fui morar nesse lugar. Aí só usando cocaína, né, e tudo. Aí depois que eu usei, já tinha perdido tudo, já vendi tudo de casa. Toda casa que eu arrumava, eu mobiliava ela todinha. Cobracava com fogão, botijão, televisão, cama e tudo. De repente eu vendia tudo. Quando não tinha dinheiro, eu vendia. Pegava o botijão, depois pegava uma cama, pegava uma geladeira, tudo eu vendia. Né? E queimava tudo. Até ponto de não ter nada mais em casa, sabe? Orava, mas sempre cedia à tentação. Às vezes eu orava, sabe, chorava, orar assim eu não conseguia. Mas eu chorava da presença de Deus, gritava para Deus me ajudar, me tirar dessa, eu não quero usar mais, né? Mas no outro dia eu estava usando. Eu falava que não ia usar enquanto não via dinheiro. Quando tinha a oportunidade de ganhar um dinheirinho, arrumar um dinheirinho, eu estava
usando novamente. E gastava todo o dinheiro na compra de drogas. Ganhar R$600 por semana e comer miojo, como é que é isso? É terrível. Quando eu pensava nisso, eu chorava. Porque não tem lógica uma coisa dessa. E quando comia, tinha vezes que não comia, tinha vezes que não sobrava pro miojo. Eu pegava aquele dinheiro ali, ó, porque dava uma frissura, você comprava uma pedra, por exemplo, e daqui a pouco você estava indo lá buscar mais. Eu buscava 5, aí usava aquela toda. Aí de repente estava indo buscar mais, até acabar com o dinheiro todo, zerar tudo. E aí ficava sem comer. Sem comer, às vezes não sobrava pro miojo. Além de perder todo o dinheiro, Luiz perdia também os filhos. Seus filhos, não parava para pensar neles? Pensava e me afastava dos meus filhos. Por quê? Porque eu não queria que meus filhos me vissem naquela situação. Meus filhos me conheceram como pregador da palavra de Deus. Quando eles nasceram, eu era responsável por igreja já, né? O meu mais novo, todos eles quando nasceram eu já era responsável por igreja. Então eles me conheceram na presença de Deus. Estou reconquistando novamente a confiança deles, né? Porque eles ficaram sabendo que eu tive internado numa casa eu nunca tinha deixado eles ficar sabendo que eu estava usando droga. Por isso que eu me afastava deles. Mas eles sabiam, por boca de um, boca de outro. Porque rolava, alguém me via, né, dentro de bar. Eu frequentava muito bar, eu ficava direto dentro de bar. Edson sabia que podia contar com Deus, mas trocou tudo por causa de uma decepção. E aí Deus nos deu vitória, nós conseguimos ter essa casa, conseguimos tirar os nossos filhos debaixo do barranco. E aí eu assumi o pastorado. Eu fui para uma igreja, e aí chegou lá na igreja, a igreja uma bênção, mais de 100 membros, né? Até que na rua mesmo, e a gente fazendo a obra do Senhor. E aí eu tive uma decepção que eu posso dizer que foi a maior da minha vida. Que a minha filha, ela se apaixonou por um traficante, né? E aquilo foi uma pancada muito grande. Foi onde que eu vim a sair da igreja. Porque no meu modo de ver, eu não aceitava aquilo. Né? Uma filha de um pastor apaixonado por um traficante. Mesmo eu tendo saído das drogas, eu não aceitava. Às vezes a gente é egoísta, né? Porque você sabe o caminho que você passou, mas você não quer aceitar aquela situação. E veja no último bloco, a dedicação da esposa resgata a vida de Edson e Luiz encontra o amparo que tanto precisava em um velho conhecido.